Normalmente, nas reuniões de domingo, nós temos analisado alguns temas bíblicos do ponto de vista da hermenêutica. Hoje, pela primeira vez, eu vou analisar uma passagem bíblica do ponto de vista da exegese. É diferente. Quando nós estudamos a Bíblia com alguém, nós procuramos uma série de versículos bíblicos que vão na direção daquilo que nós queremos provar a essa pessoa. Por exemplo, se nós queremos provar que o ser humano tem uma alma mortal, nós escolhemos os versículos bíblicos que vão nessa direção. Porém, quando nós fazemos uma interpretação do texto bíblico, o método tem que ser diferente. Vou só pedir ao Caleb que ponha exatamente a subordinação da mulher, e é o caso do que nós vamos fazer hoje. Hoje, nós vamos estudar a Bíblia como ela deve ser estudada. Não estou a dizer que quando fazemos um estudo bíblico não significa que não a estudamos como ela deve ser estudada. Mas a maneira pela qual a Bíblia nos fala é quando nós analisamos um texto e extraímos desse texto as palavras, a estrutura, vemos o contexto imediato para perceber o que é que ele diz. E é isso que nós vamos fazer. Mas primeiro vamos ler o texto. Convido-vos a ler Gênesis, capítulo 3, os versículos 15 e 16. Gênesis, capítulo 3, versículos 15 e 16. Se alguém tiver encontrado e quiser ler, sim, Anderson. Isso. Muito bem. Aqui tem uma passagem muito simples da Bíblia, mas é uma das mais difíceis do livro de Gênesis e uma das mais mal utilizadas pelo cristianismo. E quando eu digo pelo cristianismo, digo também pela Igreja Adventista, porque vocês já vão ver, a confusão é geral. Ora bem, vocês se calhar dizem, isto até é fácil de interpretar. Bem, só para vocês saberem, a nível do mundo cristão, católicos, evangélicos e adventistas, há 6 maneiras de interpretar esta passagem. A primeira maneira é que os especialistas dizem que a subordinação da mulher ao homem já vem desde a criação. Faz parte do ideal de Deus. Deus, quando criou a mulher, queria que ela fosse subordinada ao homem. E, na queda, o que aconteceu foi que a Eva tentou passar por cima do homem. E, portanto, Gênesis 3,16 descreve os resultados da distorção que Eva procurou fazer e volta a dizer que o propósito é a submissão da mulher para o homem. A interpretação número 2. A relação hierárquica entre os sexos vem da criação e na queda esta ordem foi violada. Portanto, a interpretação número 2 que segue quase ipsis verbis a interpretação número 1. Só difere em que eles dizem que em Gênesis 3,16 Deus prescreveu. Ou seja, Deus em lugar de dizer, olha, vai acontecer isto, não. Deus disse, eu quero que aconteça assim. Eu quero que tu sejas subordinada ao homem. E interpretação número 3. Gênesis 3,16 é uma reafirmação divina da submissão da mulher. Quer isto dizer que a relação hierárquica entre os sexos vem também desde a criação nesta interpretação número 3. E ela também diz que a mulher, ao comer do fruto, contrariou o que Adão queria, que fosse feito com ela. E, portanto, Deus teve que dizer em Gênesis 3,16, eu já criei isto assim e quero que isto continue a ser assim.
há uma versão feminista desta terceira hipótese. A versão feminista desta terceira hipótese diz: Eva não concordou com qualquer coisa que ela não foi chamada a concordar. E por isso, como a Bíblia foi escrita por homens masculinos, a mulher sempre foi subjugada. Esta é a versão feminista. Quarta interpretação. Já não, a partir daqui, vocês vão ver que as três primeiras são muito parecidas e que as três últimas são muito parecidas. A quarta interpretação já diz que antes da queda havia uma relação de igualdade entre os sexos e que Gênesis 3,16 constata que, após o pecado, Deus prescreveu que essa igualdade estava corrompida. Ou seja, eu queria que vocês fossem iguais, mas agora com a queda isto ficou em jogo. E portanto, tal como vocês perdem, o ser humano, perdem a imortalidade condicional e ficam mortais, tal como a terra anteriormente dava frutas e legumes sem problemas, não era preciso cavar a transpirar, agora também a vossa igualdade ficou prejudicada. Interpretação número 5. A perspectiva original de Deus era a igualdade entre os sexos, mas Gênesis 3,16 apresenta a liderança do homem como normativa após a queda. A interpretação número 5 já não diz que foi Deus que quis assim, mas diz que o homem o interpretou dessa maneira. E finalmente, interpretação número 6. O plano original de Deus era uma relação de igualdade entre os sexos. Gênesis 3,16 é uma bênção e não uma maldição. E não há qualquer hierarquia entre os sexos, nem descrita nem prescrita. Qual é que vocês acham que é a interpretação adventista oficial? Não tem. Ou melhor dizendo, eles estão confundidos entre as três últimas. Logo, os especialistas adventistas do Antigo Testamento abandonaram, na esmagadora maioria, as três interpretações primeiras que dizem que desde a criação que a mulher foi criada inferior ao homem. E concentram-se nas três últimas, sem nunca chegarem a acordo. Ora, de onde é que vem a ideia que a mulher terá sido criada subordinada ao homem? A ideia vem de que há quem diga que foi o homem que nomeou a mulher. Ou seja, quando ela foi criada, foi ele que disse: "Esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada..." Quem nomeia quem tem ascendente sobre ele. Porque o raciocínio não está errado. Quem é que deu nome aos animais? Não. Logo, o homem tem ascendente sobre os animais. Mas eu convido-vos a ler Gênesis capítulo 2, versículo 23. Quem quer ler Gênesis capítulo 2, versículo 23? E no português os irmãos têm razão. Vocês lerem o português, parece que é o Adão que diz tudo. Só que tem aqui uma nuance no português. É que o texto da primeira linha, esta afinal é o osso dos meus ossos, o não existe. Para vocês terem uma ideia, Adão nunca disse esta é. Porque o hebraico não tem verbo ser. Portanto, não existe. O que Adão disse foi esta, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não tem verbo. Não há verbo. É uma constatação. Adão olhou para Eva e disse: "Já cá tocar. É igual a mim. É igual a mim." Segunda linha. Tem um problema. No hebraico temos um passivo. Enquanto que no português vocês têm um futuro, o verbo está no futuro, no hebraico
ele está no pretérito passivo. Não foi Adão que falou. Quer isto dizer que não foi Adão que falou, senão tinha que estar no ativo. Quem falou? Deus. Deus falou. Chama-se, ou vai-se chamá-la, varoa. Ou vai-se chamá-la mulher. Porque do homem foi tirada. E reparem que Deus evita aqui uma coisa engraçada. Ele evita chamar ao homem. Ele evita chamar ao homem macho e à mulher fêmea. Ele chama-lhe a ele Ish e a ela Ishá. Quer isto dizer que a identidade e a natureza do homem são salvaguardadas como idênticas na criação. As palavras são as mesmas. Um é o masculino, o outro é o feminino, sem ordem hierárquica, mas numa ordem de relação. Até aqui vocês estão-me a seguir? Ok. Agora vamos à queda propriamente dita. Isto para vos explicar que na criação a mulher não é criada inferior ao homem. Ela é criada igual ao homem na criação. E portanto não é o homem que nomeia a mulher. O homem só nomeia a mulher quando. E a palavra Adão não designa o homem, ok? A palavra Adão também tem um feminino. Para vocês terem uma ideia. A palavra Adão designa a humanidade. E a palavra Adão, por sua vez, tem um feminino. O feminino de Adão é a terra. O feminino de Adão é Adamá. Adão é a humanidade, Adão. Adamá é a terra. Enquanto que nos dois géneros que Deus criou, um é Ish, género masculino, a outra é Ishá, género feminino. Diz-se da mesma maneira. Ok? Porém, quando nós chegamos ao relato da tentação, capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos que tipo de mulher? Uma mulher frágil? Uma mulher ignorante? Uma mulher que não sabe o que diz? Não. Nós encontramos uma mulher inteligente. Encontramos uma mulher que sabe o que diz. Ela está consciente da ordem que Deus disse. E ela percebe tudo aquilo que Deus disse. Ela raciocina de causa e efeito. Porém, no momento da queda, ou após a queda, nós percebemos que Deus vai questionar primeiro Adão. Primeira pergunta é para Adão. Qual é a primeira pergunta? Onde estás? E há alguns que disseram, ora, cá está. A primeira pergunta é Adão. Adão vai falar no lugar de Eva. Mas não é isso que nós vemos no texto. Porquê é que Deus questiona primeiro Adão? Porque é verdade o que o texto bíblico diz. Primeiro Deus criou o homem. E foi ele primeiro que lhe deu indicações do que ele podia fazer, do que ele podia comer. E portanto, se foi ele que teve, a Eva também disse, porque Eva é criada a seguir e Deus também lhe diz a mesma coisa. Mas se ele disse primeiro ao Adão, faz sentido que ele questione primeiro o Adão. Porque foi a ele primeiro que Deus deu indicações. Em segundo lugar, quando o Adão responde, ele responde no lugar da mulher. Não, ele responde por si próprio. Deus pergunta, onde é que tu estás? E Adão diz, escondi-me. Ele responde por si próprio. Ele não responde pela mulher. Em terceiro lugar, onde Deus dialoga com o homem, porque é que tu te escondeste? O homem vai responder
pelo seu próprio comportamento. Eu escondi-me porque tive medo. Tive medo. Tive vergonha, tive medo. Escondi-me. Ele não diz nada acerca da mulher. E quando ele diz qualquer coisa acerca da mulher, não é para dizer o que ela pensa, mas é para fazer o quê? Acusá-la. Ele não diz o que ela pensa. Ele diz, olha, eu estou assim, casa dela. Em seguida, Deus vai interrogar Eva. E reparem que quem está no centro da estrutura deste texto é Deus. Deus é que faz as diligências. Deus vai à procura do homem, Deus interroga o homem. E Deus interroga a mulher. Se Adão tivesse falado por conta da mulher, Deus não precisava de a interrogar a ela. Mas Deus interroga o homem, quer saber a perspectiva masculina da queda, e em seguida Deus quer saber a perspectiva feminina da queda. Até aqui nós temos uma igualdade de tratamentos. Deus trata os dois por igual. E a resposta que ele obtém dos dois também é igual. Adão não assume a sua culpa, transporta-a para Eva. E Eva também não assume a culpa dela, transporta-a para a serpente. Ou seja, as respostas dos dois não dão conta de que houvesse antes da queda uma ordem hierárquica. Não há ordem hierárquica. Nem Deus quer fazer com este interrogatório uma ordem hierárquica. O que Deus vem perceber é se o ser humano está consciente do que fez e se está pronto para se arrepender. Além do mais, quando os irmãos veem a estrutura do texto, e agora já estamos na estrutura do texto, ela divide-se em duas partes, onde a mulher é o centro. Por exemplo, no versículo 14 diz, o Senhor Deus disse a quem? À serpente. Mas quando vocês vão ao versículo 16, ele está invertido. Chama-se isto uma estrutura quiástica. A mulher, e se vocês virem mulher dá com serpente, o B dá com o B1, ele quem Deus disse. Isto chama-se uma estrutura quiástica, quer dizer que ambas se correspondem. Mas eu quero ler esse texto outra vez convosco, de Gênesis capítulo 3, versículo 15 e 16. Porque só há um elemento dos dois aqui. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, tua serpente, e a descendência dela, ela, a descendência, te ferirá a ti, serpente, a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E versículo 16 é a quem? Que Deus começa. E à mulher. A mulher é o centro dos versículos 14 a 16, não é o homem. Quando nós analisamos o texto, nós percebemos coisas giras. E é por isso que eu digo que quando as pessoas interpretam este texto, põem os óculos na vossa mente e vocês vão ler o texto com esses óculos. E aquilo que eu vos estou a fazer esta noite é uma correção das lentes. Às vezes é preciso corrigir lentes. Mas há uma outra coisa gira. Será que Deus, ao dizer à mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, isso é uma maldição? Porque não. 3 das interpretações de Gênesis acreditam que isto é uma maldição. Por que é que vocês achariam que não é uma maldição? Se a terra deixar de produzir uma maldição, se a serpente rastejar é uma maldição, por que é que a mulher ser subordinada ao homem não é uma maldição? Posso-vos dizer que há vários adventistas especialistas no Antigo Testamento que dizem que é. Porém, vamos lá ver o texto. Onde é que está a palavra amaldiçoar?
Eu oriento-vos, está no versículo 14. Está no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldito és tu. Versículo 14, quem é que é maldito? Versículo 16. No 15 vocês não encontram nenhuma maldição, quando Deus se dirige à mulher. Não encontram no 16 nenhuma maldição. A maldição seguinte que vocês encontram é no versículo 17. Quem é que quer ler? É engraçado. A terra é maldita. A serpente é maldita. E a mulher? Não. A mulher não tem nenhuma maldição. De onde é que vem a ideia de que a mulher foi amaldiçoada nesta história? É que a palavra para amaldiçoar não está lá. Quando Deus se dirige à mulher, pelo contrário, a palavra que lá está é uma benção. Porque ele diz à mulher: de ti é que vai sair o descendente que vai resolver isto tudo. Por outras palavras, tu fizeste uma embrulhada. Não estávamos nesta embrulhada se não fostes tu. É verdade. Minhas senhoras, nem eu, que sou um defensor das mulheres, posso evitar isto. A verdade dos factos, já o apóstolo Paulo dizia: o Adão não pecou, mas a mulher é que pecou, neste sentido. Ou seja, se não fosse ela, eu não estava aqui hoje a explicar isto. Mas Deus não a trata como maldita. Deus trata-a como descendente da semente que vai resolver isto tudo. Agora o Adão, ele vai sofrer uma maldição, porque a terra, a serpente, vai sofrer uma maldição, porque se não fosse ela, também não estávamos aqui. A mulher não. A mulher não. E agora nós temos uma coisa gira. À mulher, Deus diz: ela, a serpente, ela, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Há um jogo de palavras entre ela e tu, o da serpente. Só nos falta perceber uma coisa. A mulher terá sido ela própria, compreendeu ela própria que o facto de Deus dizer a Adão: o homem sobre ti dominará, ela compreendeu, ou a Bíblia compreendeu, ou o texto de Gênesis compreendeu, como dizendo: ele agora tem o direito de governar sobre ti. Vamos lá ver. Temos que perceber o que é que significa o verbo dominar. O verbo dominar, no hebraico, é masal. Masal. Ora, eu já encontrei o verbo dominar no texto de Gênesis. O homem devia dominar sobre na criação, sobre os animais. Dominar sobre os animais significa mandar. Estamos corretos? É ou não é? Mas o verbo não é o mesmo. É que o verbo para dominar os animais é o verbo radá, não é o verbo massal. O verbo massal não significa dominar no sentido de mandar. O verbo massal significa dominar num outro sentido. E eu agora gostaria de fazer um exercício convosco, que é ver onde é que este verbo é utilizado no Gênesis, porque ele é utilizado na criação. O mesmo verbo, engraçado. Se vocês forem ao relato da criação, os irmãos vão ver que Deus fez 2 luminares. E isso está no capítulo 1 do livro de Gênesis. E está... Ora, deixa-me cá ver onde é que ele não está aqui. Versículo 16. Quem quer ler? Versículo 16. Gênesis 1, 16.
Ora bem, obrigado. Deus fez os dois grandes luminares, o Sol e a Lua, para governar. Os irmãos sentem-se mandados pelo Sol e pela Lua. Mas sem o Sol e a Lua vocês tinham o tempo. Sem o Sol e a Lua vocês tinham a rotação. Sem o Sol e a Lua vocês tinham com que comer. Se calhar o verbo massal não significa mandar. Não significa mandar de todo. O verbo massal tem ideias próprias. Ele significa confortar, proteger, ter cuidado e amar. É isso que significa o verbo massal. Ou seja, quando Deus está a dizer o homem sobre ti governará, o que ele está a dizer é o homem sobre ti te protegerá, o homem sobre ti terá cuidado, o homem sobre ti te confortará, o homem sobre ti te amará. Como é que eu sei estas coisas todas? É simples. Porque vocês vão encontrar o verbo massal noutras passagens. Eu posso ler algumas convosco. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 3. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 3. São as últimas palavras de Davi. As últimas palavras do rei Davi é para ficar nas nossas orelhas, nos nossos ouvidos. E reparem o que é que ele diz nessas últimas palavras. Quem quer ler? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3. Quando o justo governa, o justo ele refere-se a Deus. Quando o justo domina, vocês sentem-se dominados por Deus? Espero que sim. E quando vocês se sentem dominados por Deus, Ele manda-vos, olha lá, vai lá para ali. É assim que Ele vos trata? Ou vocês sentem-se protegidos por Deus? Acompanhados por Deus? Cuidados por Deus? Amados por Deus? Confortados por Deus? Podemos fazer outro exercício, podemos ir ao livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 2. Reparem bem, o servo prudente dominará sobre o filho, ou seja, terá uma de tal maneira atenção sobre este filho, que coitado não tem cuidados, que ele vai se tornar um filho que terá parte na herança. Ou seja, vai agir positivamente e fazer com que este filho tenha parte na herança. Os irmãos estão a ver como o verbo massal, com a palavra governar, não significa mandar. Mas também pode significar mandar com um certo sentido. Vamos ao livro de Juízes, porque aqui é giro. O livro de Juízes, capítulo 8, versículo 22, primeiro. Quem quer ler? Juízes, capítulo 8, versículo 22. A ver se vocês conseguem lá chegar. Aqui conseguem, de certeza. Juízes, capítulo 8, versículo 22. Quem quer ler? Capítulo 8 de Juízes, capítulo 8. Capítulo 8 de Juízes. 8 de Juízes, versículo 22 e... Reparem bem, o povo de Israel ficou tão contente por Gideão os ter liberto dos midianitas que disse: olha, agora ficas tu a mandar em nós, ficas tu a liderar-nos. Liderar. Qual era o problema dos juízes? Qual era o problema dos juízes? Está lá escrito no livro de Juízes várias vezes. Naquele tempo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. E por isso é que estes homens dizem: olha, nós estamos fartos disto, isto corre mal. Ficas tu
a dominar sobre nós. Ficas tu, Massal, a governar sobre nós, para evitar que nós caiamos na anarquia. Mas agora leiam lá o 23. Ora bem, é a mesma palavra, o mesmo verbo está lá. Gideão diz: eu não quero ser o vosso Massal. O vosso Massal é Deus. Qual é o exemplo de domínio? É Deus. E portanto, quando Deus diz a Eva: o homem sobre ti governará, Ele não está a dizer: o homem sobre ti mandará. Ele está a dizer: o homem sobre ti te protegerá, como eu protejo. O homem sobre ti terá cuidado, como eu tenho. O homem sobre ti te amará, como eu amo. Só que séculos e séculos de uma igreja mal formada fizeram com que nós lêssemos este texto com os óculos deturpados. E quem pagou a fatura foram as nossas esposas, ao longo dos séculos. Resta saber se a palavra, o teu desejo será sobre o teu marido, também não vai no mesmo sentido. Essa é mais difícil. Porque a palavra é esta que vocês têm ali. Tishká. Tishká significa saudade em hebraico. Se vocês quiserem dizer saudade em hebraico, vocês dizem tishká. Mas também significa desejo forte e anseio. Só que temos um problema com esta palavra. É uma palavra rara. Só aparece 3 vezes na Bíblia. Estamos mal. 3 vezes. Então nós temos que procurar, porque é assim que nós interpretamos a Bíblia, temos que procurar, uma vez que esta palavra aparece mencionada por Deus num contexto entre o homem e uma mulher, só vai haver mais uma outra vez na Bíblia onde isto se repete. E, portanto, para nós percebermos bem o que é que a palavra quer dizer, temos que ir a esse contexto onde se repete o mesmo tipo de relação, a relação entre um homem e uma mulher. Porque a palavra faz referência à relação entre Adão e Eva. Onde é que vocês acham que nós vamos encontrar a palavra? Em Cantares, no capítulo 7 e no versículo 10. No Cântico dos Cânticos. O famoso Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 7, versículo 10. O que é que diz aí o Salomão? Ou melhor dizendo, é a Shulamita que está a falar. Eu sou. Diz cá. Ele tem saudades de mim. O que Deus estava a dizer a Eva era uma coisa gira. Ele vai dizer assim: tu complicaste esta coisa toda. Complicaste isto. Mas tu podes fazer com que ele tenha saudades de ti. E ele para ti for um protetor, um cuidador e um amoroso. No fundo, a palavra tishká significa um desejo sexual equilibrado, saudável. A Bíblia nunca disse que Deus disse a Eva: agora, tudo o que tu quiseres, Ele vai mandar. Primeiro tens que lhe perguntar a Ele. Se Ele não quiser, tu não podes. Nunca. Aquilo que nós podemos perguntar é: como é que isto aconteceu? Porque isto não aconteceu só com os cristãos, não foram só os pais da igreja. No tempo de Jesus isto já era deturpado há muito tempo. Porque o que aconteceu foi que o homem... Não se esqueçam que a Bíblia foi sendo lida, explicada oralmente. A Bíblia escrita e falada é muito tardia na história da Bíblia. É muito recente. E os estudos sobre a interpretação da Bíblia ainda são mais recentes. Mostra-nos uma coisa interessante. E eu queria concluir, sobretudo, com outra coisa ainda mais interessante. Porque
salvaguarda aqui isso e põe aqui um parente. Ellen White não serve para interpretar a Bíblia. Ellen White nunca deve ser usada para interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta-se a si própria e eu acabei de vos dar a interpretação da Bíblia. Mas o que eu acho extraordinário é que Ellen White, que não sabia hebraico, não sabia, também não sabia grego, ela só fez até à 3ª classe e mesmo assim a coisa não foi muito famosa, por causa do incidente que ela teve com a tal pedrada no nariz. Como é que ela escreveu aquilo que vocês agora vão ler? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Na criação, Deus fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com a sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxe a discórdia. E agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Eva foi a primeira a transgredir e cair em tentação, afastando-se do seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi à sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta sob a sujeição do seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, esta sentença, bem que proveniente dos resultados do pecado, atenção, Ellen White nunca diz que Deus quis que o homem governasse sobre a mulher. É uma consequência dos resultados do pecado. E ela diz, bem que proveniente dos resultados do pecado, ter-se mostrado ser uma bênção para o género humano, tornada a sorte da mulher, mas o abuso da supremacia assim dado ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo da sua vida um fardo. Ellen White não sabe hebraico. Ellen White não sabe grego. Mas eu acabei de vos explicar que a palavra governar significa ter cuidado, proteção, amar. E ela discerniu isso. Está no livro Patriarcas e Profetas, página 29. Do meu iPad. Agora não sei se no livrinho vai dar à mesma página. Outra citação. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse... Meus senhores, leiam várias vezes esta citação. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Depois do pecado de Eva, porém, como ela houvesse sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Devia ser sujeito ao seu marido, o que constituía parte da maldição. Em muitos casos, essa maldição tem tornado a sorte da mulher demasiado dolorosa, fazendo da sua vida um fardo. O homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo poder arbitrário. A sabedoria infinita idealizou o plano da redenção, pelo qual a humanidade tem segundo tempo de graça, e é isto que eu quero sublinhar. No plano da redenção, a humanidade tem um segundo tempo de graça mediante outra prova. Quer isto dizer que Ellen White acredita que quando vocês sabem a verdade, que é isso que eu estou a fazer convosco esta noite, vocês vão agir de maneira diferente. É isto que Ellen White está a dizer. Porque nós, homens, nunca deveríamos ter agido da maneira como agimos. Eu sou biblista. Quer isto dizer que eu, quando interpreto a Bíblia, pertenço àquela classe de teólogos que vamos ao fundo da questão, nas palavras, no contexto. Sou biblista. Nunca interpreto a Bíblia a partir de Ellen White. Quando eu vou ler a irmã White, é para perceber como é que ela, no seu tempo, compreendeu aquilo que eu acabei de descobrir. E vocês estão a ver que ela compreendeu de uma maneira muito semelhante àquilo que eu acabei de vos dizer. E, infelizmente, ao longo dos séculos, a humanidade tratou-se mal. Só que hoje lidamos com um outro problema. Quando nós puxamos muito para o 8, as coisas normalmente não param no 4, vão para o 80.
Estão a perceber? Esticámos a corda durante milénios. E agora lidamos com um problema que se chama feminismo. É o outro extremo. E os extremos são perigosos. Deus diz assim, vocês não andem nos extremos porque os extremos são terríveis. São catastróficos. Deus nunca quis que a mulher fosse inferior ao homem. Não era preciso haver um movimento feminista. Ele só existe porque o homem abusou da mulher séculos e séculos e séculos e séculos. Mas talvez a irmã White tenha qualquer coisa a dizer. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do esposo no seu lugar edénico. Mas semelhante às inquietas Evas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima da sua posição original, caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado. Será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. Ou seja, a irmã White está a dizer às senhoras de hoje, tenham lá cuidado com o movimento feminista. Em seus esforços para atingirem posições para as quais ele não as adaptou, muitas estão deixando vago o lugar que poderiam ser uma bênção. No seu desejo de uma esfera mais elevada, muitas têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil e a nobreza de caráter e deixaram por fazer precisamente o trabalho que o céu lhes designou. Ou seja, o que a irmã White está a dizer é uma coisa simples. Minhas senhoras, não façam o mesmo erro que os homens fizeram. Não façam o mesmo erro. Isto é, se o género masculino não vos tratou bem, saibam que Deus nunca quis que fosse assim. Porém, não façam o inverso. Procurem, através da graça, convencer os vossos maridos que eles estão para cá do pecado. E o que Deus deseja é que eles estejam para lá do pecado. Porque para cá do pecado é isto que nós temos assistido. O homem compreendeu mal o que Deus lhe disse e estragou aquilo que Deus queria endireitar. Mas Eva deu origem a uma descendência da qual veio o Salvador. E nós estamos para lá disto. Quando nos tornamos cristãos, o nosso exemplo é o que o Salvador quis fazer connosco. E o Salvador quis reconciliar uns e outros. Trazer-nos ao ideal de Deus, que é o do Éden. E nós aqui na Terra ainda podemos voltar ao ideal de Deus, embora com os nossos defeitos e as nossas falhas, até que Deus venha e nos transforme completamente para que o ideal de Deus possa ser finalmente cumprido. Meus senhores, espero não ter sido muito duro para convosco. Minhas senhoras, espero que vocês tenham compreendido o meu intuito. Meus queridos irmãos e irmãs, espero ter-vos ajudado naquilo que se chama estudar a Bíblia. Porque é assim que nós fazemos quando estudamos a Bíblia. Procuramos o sentido das palavras, o contexto delas, para trazer a verdade da revelação divina. Que Deus ajude cada lar a ser mais em harmonia com a sua vontade. A gratidão é a melhor forma de retribuirmos o poder do amor que emana dos céus nos nossos corações. Só temos a agradecer a Deus pelo poder que tem nos concedido, pela sabedoria que tem dado aos homens, ao nosso querido pastor Arthur Machado, que tem trazido a nós muita sabedoria que vem do trono da graça de Deus. Que Deus continue a abençoar o pastor Arthur, para que nós possamos receber de si todo o conhecimento e sabedoria. Mas para isso, temos que abrir os nossos corações e fazer com que o Espírito Santo trabalhe em nós. Não nos esqueçamos, estamos na semana de oração da família. Amanhã, às 20 horas, todos aqueles que puderem gastar, agradecemos
E Deus também agradece. Deus agradece a presença de todos aqueles que se dignam em seguir as suas veredas. Inclinemos as nossas cabeças em oração. Obrigado, Senhor. Nós só temos a agradecer-te pelo teu imenso amor e a tua misericórdia. Por esses momentos que nos concedes entre irmãos, para estudarmos a tua palavra, para que possamos, Pai Santo, crescer em espírito e em verdade. Abençoa cada família que representa esta igreja de Queluz. Abençoa, Senhor, todas as famílias que se dignam em conhecer a verdade para que sejam libertados, Pai Santo. Senhor, queremos voltar às origens, mas para isso precisamos, Senhor, de uma mudança, de uma transformação diária. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas em nome de Jesus,